final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Bom, lembrando então da semana passada, quando a gente for fazer, trabalhar com calor específico, né, com troca de calor, aliás, né, que o corpo ganha ou perde calor, a gente tem duas formas. A primeira, que era o quimacete, que é para quando o corpo estiver ganhando ou perdendo temperatura. E a outra, que era o quimone, é para quando o corpo estiver mudando de estado. Tá? Então, o corpo, enquanto ele muda de estado, enquanto ele está passando de um estado para outro, por exemplo, de sólido para líquido, de gás para líquido, ele não vai mudar de temperatura. Ele vai manter a temperatura da ebulição dele. Ele só vai voltar a aquecer quando ele trocar, ou resfriar, né? Quando ele trocar completamente de estado. Tá? Então, nesse problema, o corpo está mudando a temperatura de 25 para 30 graus Celsius. Se ele está mudando a temperatura, a gente vai usar o quimacete. Tá? E aí a gente separa os dados. A temperatura inicial é 25 graus Celsius. A temperatura final, 30 graus Celsius. Isso aqui vai dar uma variação de temperatura 25, 5 graus Celsius. Tá. Aí ele diz também que o corpo recebe 5.000 calorias. Quando recebe calor, esse valor aqui é positivo. E ele está correspondendo com o meu ΔT. Está aumentando 5 graus Celsius de temperatura do corpo, tá? Aumentando 5 graus Celsius de temperatura do corpo e ele está recebendo 5.000 calorias. Tá? Então, o sinal tem que corresponder. Se ele está perdendo, se está diminuindo a temperatura, isso aqui tem que ser negativo. Se ele está aumentando a temperatura, isso aqui tem que ser positivo. E a massa, né? A massa são 500. 500 gramas. Então, a gente vai jogar no quimacete. 5.000 igual a massa 500 vezes o calor específico P vezes 5. Questão daqui. Aí não dá, né, Jacaré? 50 dividido por 5 vezes 5, 25. Então vai dar 2 calorias por grama graus Celsius. Tudo bem? Tranquilo, senhor. Tranquilo, senhor. Tá. Qualquer dúvida, vocês chamam aí. Podem chamar. Ô, senhor, você pode tirar uma dúvida minha que eu mandei no WhatsApp rapidinho? Tá. Não, tá errado ali mesmo. O senhor... Beleza, o senhor vai mudar? Quadrado, né? É. Tá, eu vou arrumar ali depois. Tá. A próxima questão. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente a uma razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura de água aumenta de 20 para 60 graus Celsius em 4 minutos, sendo o calor sensível específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, pode-se concluir que a quantidade de massa aquecida em gramas é... então, a fonte... ela fornece 150 calorias por segundo. Tá? E isso aí vai ser um intervalo de tempo de 4 minutos. Tá? A temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. Temperatura final da água, 60 graus Celsius. Aqui a gente vai tirar com ΔT. Temperatura final menos temperatura inicial. 60 menos 20, 40 graus Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius.
E ele quer saber a massa de água. Tá? Bom, a nossa quantidade de calor, ó, são 150 calorias por segundo durante 4 minutos. Então, a cada segundo que passa, a minha fonte fornece 150 calorias. Tá? Só que são 4 minutos. Então, fica aí, ó, 150 vezes 4 minutos. Só que eu tenho que passar para segundos. Vezes 60, esse é o calor. Então, 150 calorias por segundo, vezes 4 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Isso aqui vai dar... 36.000 calorias. Bom, como a temperatura está aumentando, a gente vai usar o macete. Opa! O calor a gente tem, né? 36.000 igual a M vezes 1 vezes 40. Corta aqui. A massa vai ser 3.600 dividido por 4. 900 gramas. Então, tá aí. Certo? Certo, senhor. Vamos pro próximo. Durante o eclipse, em uma das cidades da zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Aí no jornal 0 Hora, de 4 de 94. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor liberada por 1.000 gramas de água ao reduzir o grau Celsius. Bom, vamos lá. Nesse exercício, já está falando direto ΔT. A temperatura variou 8 graus Celsius. Só que teve uma queda de temperatura. Então, isso aqui é um menos 8 graus Celsius. É que esse exercício, como a resposta ele já está falando com calor perdido direto, se você esqueceu desse sinal, para esse exercício você vai acabar acertando. Tá? Porque ele pergunta qual foi a quantidade de calor perdido. Tá? Quando for calor perdido, o que tem que ser negativo. Tá? Então, como ele só perguntou a quantidade de calor, ele pergunta então em módulo, né? Seria só o valor numérico do calor perdido. Tá? Mas, se fosse uma resposta correta, 100% precisa, né? Nesse ΔT você põe no menos 8. E o resultado final vai dar menos, porque ele está perdendo calor. Tá? O calor específico. 1 caloria por grama grau Celsius. E a massa de água são 1.000 gramas. Então, como é uma variação de temperatura, é o macete. 1.000 vezes 1 vezes menos 8. Aqui vai dar menos 8.000 calorias. Tá aí. Tá mais duro que os outros. Define-se a capacidade térmica de um corpo, C maiúsculo, né, como a razão entre a quantidade de calor que recebe e a correspondente temperatura. Se um corpo tem capacidade térmica de 25 calorias por grau Celsius, recebe de uma fonte durante 20 minutos, com taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura de
Vamos lá. A nossa fonte. A nossa fonte, ela é de 50 calorias por minuto. 50 calorias por minuto. E essa fonte vai fornecer energia por 20 minutos. A capacidade térmica é 25 calorias por grau Celsius. Ele quer saber, então, o ΔT. E ele passou essa fórmula. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pelo ΔT. Tá? Bom, a quantidade de calor são 50 minutos, 50 calorias por minuto por 20 minutos. Isso aqui vai dar 1000 calorias. Então aqui vai ser 25 igual a 1000 dividido pelo ΔT. Faz a multiplicação cruzada aqui. 25 vezes ΔT igual a 1000. ΔT é 1000 por 25. Vai dar 40 graus Celsius. Dúvidas aí? Não, senhor, de boa. Tá de boa, senhor. Beleza. Vamos ver até o último, então. Uma massa de 200 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor de vaporização da água é 50 calorias por grama, determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para vaporizar 30 gramas da massa de água. Bom, então, nesse caso aí, é uma mudança de temperatura. Tá? Mudança de temperatura, a gente vai usar... Mudança de temperatura não, desculpa, mudança de fase. A água vai se transformar em vapor. Tá? Então, é uma mudança de fase a gente usa o que molha. Bom, a massa da água que ele passou é de 2.000, aliás, gramas. Calor latente é de 540 calorias por grama. E ele falou que vai vaporizar 30% da massa de água. Então, fazendo uma regra de 3 aqui, ó. Não vou usar esses 2.000 gramas, vou usar 30%. Então, 2.000 é 100%. Quanto que é 30%? Então, 100 vezes x igual a 2.000 vezes 30. Então, vai dar só... Faltou zero aqui, né? Dois mil vezes 30. Então, cortei 2 zeros, vai ficar 600 gramas. Vamos jogando aqui no que mole. 600 vezes 540. Então, isso aqui vai dar 324 mil. Opa! 324.000 calorias. Tá? Só que a resposta está em quilocaloria. Sempre que a gente fala de quilo, quilo quer dizer 1.000. Então, aqui eu tenho 1 quilo, né? Esses 3 zeros aqui é 1 quilo. Que significa 1.000. Então, vai ficar 324 quilocalorias.
Certo? Certo, senhor. Beleza. Vou só ajeitar um negocinho aqui. Vamos pagar aqui então. E aí a gente vai começar com um material novo, tá? O caderninho volume 2, tá? A gente vai com o volume 2 e o capítulo 7. Tá? A matéria do movimento uniformemente variado. O capítulo 6 é um capítulo de exercícios, tá? Se vocês quiserem retomar e tentar fazer aí, ó, vocês devem fazer isso, na verdade, né? Tá? Retomar esse capítulo aí e tentar fazer ele. Se não, quando a gente voltar, né, eu vou pegar alguns desse capítulo aí para a gente usar de revisão, tá? Então, vamos para o capítulo 7. Olha aqui. Vamos lá? Ó, antes de a gente começar o capítulo 7, vamos dar uma relembrada no movimento uniforme. Então, relembrando o movimento uniforme. Qual que era a característica do movimento uniforme? A principal característica do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante. Então, a velocidade vai se manter constante. Com isso, eu consigo, então, prever o movimento. Eu sei exatamente aonde o corpo vai estar depois de um certo intervalo de tempo, né? Já que como a velocidade dele é constante, à medida que o tempo passa, ele vai estar sempre se deslocando uma mesma quantidade, tá? E aí a gente consegue prever esse movimento com a função horária do espaço, que a gente chama carinhosamente de sorvete. A S igual a S0 mais VT. Então, na verdade, aqui é um S de T, né? Que é um espaço em função do tempo. S de T. Então, à medida que o tempo passa, a posição final dele vai mudando. Tá? A posição inicial, que é onde ele começa, e a velocidade, que é constante, né? Então, isso aí não muda. Tá? Então, muda a posição final e o tempo. O tempo vai passando, ele vai avançando ou retornando, tá, no movimento. Se ele estiver avançando, o movimento é progressivo. Se ele estiver retornando, o movimento ele é retrógrado. Tá? Então, foi isso aí que a gente viu em movimento uniforme. Hoje, a gente vai ver um novo tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado. Nós vamos chamar de MOVE. Movimento uniformemente variado. Tá? Bom, o que acontece agora no movimento uniformemente variado? Tá? Como o título diz, esse movimento ele é variado. Ou seja, a velocidade dele não é mais constante.
Só que ela não vai mudar de qualquer jeito essa velocidade. Ela vai variar de maneira uniforme. Tá? Bom, a gente sabe quando você está no carro com seu pai numa pista, né, por exemplo, ou mesmo quando você vai sair de casa, né, pode ser até de bicicleta, por exemplo, o carro ele não ganha, a bicicleta não ganha uma velocidade instantânea. Tá? Ele não vai ganhar, você pisa no pedal ali e já saca a velocidade que você quer. Ou você liga a chave do carro e o carro já tem uma velocidade de 70 km por hora. Tá? Para o carro mudar a velocidade dele, você tem que pisar no acelerador. Tá? Então, você está numa pista ali, você quer ultrapassar o outro carro, você pisa no acelerador. Tá? Você acabou de sair de um pedágio, para aumentar a velocidade, você acelera. Tá? E o contrário, né, para diminuir a velocidade é a mesma coisa. Você quer diminuir a velocidade, você pisa no freio. E essa velocidade, quando você pisa no freio, não diminui de uma vez. A menos que você pise fundo, né? Mas é perigoso. Tá? Se você for diminuir essa velocidade aos poucos com o freio, você vai estar desacelerando. Tá? Então, o que é acelerar? Acelerar é variar a velocidade, tá, em um determinado intervalo de tempo. Então, a aceleração é a razão da variação de velocidade pelo tempo. Então, no movimento uniformemente variado, nós temos uma aceleração constante. A aceleração, razão da variação de velocidade pelo ΔT. Vou colocar assim, ΔT. Então, seria a razão da variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Tá? Se a minha lousa não tem quadriculado, eu vou escrevendo tudo assim, né? Tudo subindo. Eu não tem quadriculado para eu seguir as linhas, fica com esse troço torto aí. Bom, então, a nossa aceleração é a razão da variação de velocidade dividida pela variação do tempo. Esse ΔV é V menos V0. Então, lembra que eu falei para vocês que o delta quer dizer variação. Em física, sempre que aparecer delta é variação. Então, variação de velocidade. Tá? Variação de velocidade. Então, a variação de velocidade vai ser a velocidade inicial. Aliás, a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Então, velocidade final menos a velocidade inicial. O ΔT vocês já conhecem, né, que é a mesma da formulinha da velocidade média. Tá? A aceleração ela vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. Tá? A unidade de aceleração, então, é metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Tá? A gente sempre vai usar metros por segundo ao quadrado. Se seu exercício estiver em quilômetros por hora, você tem que mudar a velocidade para metros por segundo. Então, você vai calcular a aceleração no exercício está passando a velocidade do carro em km por hora. Para você fazer o ΔV, você tem que automaticamente passar para metros por segundo. Tá? Aí você faz aquele esqueminha de dividir pelo 3,6. Tá? Então, é só metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não vai ter nenhuma outra unidade. Acho que eu nunca lembro de ter visto um exercício em qualquer concurso trabalhar com outra unidade de aceleração. Tá? Eu não lembro de ter visto. Então é só metro por segundo ao quadrado mesmo. Só que daí você lembra, né, que quando você está trabalhando com exercício de física, você tem que trabalhar com formas constantes que ele deu, né? Então se ele passar uma velocidade em quilômetro por segundo ao quadrado, aí, bom, é difícil trabalhar também, né? Então por isso que acho que eu nunca vi trocar isso daí. Porque a aceleração ela tem valores muito grandes. Tá? À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta muito rapidamente por conta da aceleração. Por isso que é feita a variação em metro por segundo. Segundo é muito pequenininho. Tá? Se você for trabalhar com intervalo de tempos maiores, esse valor aqui fica absurdo de aceleração.
Então, é por isso que a gente só trabalha com metros por segundo. Tá? Então, toda velocidade você converte para metros por segundo. Tudo bem? Bom, essa formulinha aqui, né, seria o padrão, né, para calcular a aceleração. Só a aceleração a gente pode usar ela, tá? Só que essa aceleração, ela é constante no movimento uniformemente variado. Ou seja, à medida que o tempo passa, a velocidade ela está aumentando de pouquinho em pouquinho, tá? Ela não está aumentando de uma vez, tá? Então a gente tem uma equação para essa variação de velocidade aí, tá? A nossa equação ela vai ficar dessa forma aqui, ó. V de t igual a v zero mais a aceleração vezes o tempo, tá? Então essa daqui é a função horária da velocidade. Função da velocidade. Então, lembrando, esses dois aqui são constantes. A aceleração e a velocidade inicial são constantes. Ou seja, à medida que o tempo passa, essa velocidade final está mudando. Tá? Então, a velocidade ela vai mudar conforme a aceleração. Bem? A gente vai ver um pouquinho dessa formulinha aqui mais pra frente de novo. Tá? Vamos continuar falando um pouco de aceleração. Vou apagar aqui. Bom, a gente tem a classificação do movimento uniformemente variado quanto à aceleração e a velocidade. Tá? Por quê? Porque o corpo ele pode estar acelerando ou ele pode estar desacelerando. Então, como é que fica a nossa classificação? Então, a gente vai ter 4 situações aqui, né? Então, a gente tem 4 situações para classificar esse movimento. Vamos primeiro para as que a gente conhece. Quais que a gente conhece? Se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Essa daqui continua valendo. Então, eu tenho aqui, ó, o meu sistema de coordenadas é para a direita e minha bolinha se move para a direita também. Então, nesse caso aqui, esse movimento é progressivo. Movimento progressivo. Tá? Esse aqui também, né? Movimento progressivo. Tá? Agora esse daqui. A minha orientação está para a direita, mas ele está vindo para a esquerda. Então ele está voltando. Então, nesse caso aqui, o movimento ele é retrógrado. Esse aqui também, o movimento ele é retrógrado. Tá? Agora a gente vai colocar as acelerações. Como é que vai ficar as acelerações aqui? Tá? Bom,
A aceleração na mesma direção que a velocidade. Então, aqui, ó, essa velocidade, essa aceleração, ela é positiva, porque ela está no meu sentido positivo. E essa velocidade também é positiva, né? Lembra que o movimento ele é progressivo. Bom, se a aceleração é positiva, está na direção da velocidade, que também é positiva, esse movimento ele é progressivo e acelerado. Então, a aceleração positiva com velocidade positiva quer dizer que à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Então, é um movimento acelerado. Tá? Ele está aumentando essa velocidade aí à medida que o tempo vai passando. Tá? Bom, agora aqui, a minha aceleração ela vai ser negativa. Meu corpo está com velocidade para frente, mas a aceleração ela está para trás. Quer dizer que a aceleração ela é negativa, porque ela é contrária ao meu positivo. Tá? Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, à medida que o tempo está passando, a velocidade está diminuindo, porque a aceleração está para trás. Tá? Esse movimento é chamado de retardado. Movimento progressivo e retardado. Então, quando que o movimento ele é progressivo? Quando ele está indo para frente. Quando que ele é retardado? Quando ele está freando. A aceleração ela é negativa. Tá? Bom, agora esse caso aqui que o movimento é retrógrado, ele está vindo para trás. Está voltando. Então é positivo para lá e está vindo para trás. Se minha aceleração for negativa também, isso quer dizer o quê? Ele está voltando, ele tem uma velocidade negativa porque ele está voltando, só que a aceleração também é negativa, ele também está voltando. Tá? Então, como a velocidade é negativa e a aceleração também é para trás, esse movimento ele é acelerado. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade dele está aumentando, só está aumentando para trás. Ele está voltando, mas a velocidade dele está aumentando. Tá? E o nosso último caso aqui, movimento retrógrado, que ele está voltando. Tá? A velocidade é negativa, se a gente colocar o sinal da velocidade aqui. Aqui é mais, aqui é menos, esse aqui é menos. Então ele está voltando, movimento retrógrado, e a aceleração está para frente. Então, a aceleração e a velocidade estão com sinais opostos aqui. Esse movimento é retrógrado. Retrógrado já era retrógrado, né? É retardado. Tá? Bom, o que a gente resume aqui? Se a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Então, aqui, ó, os dois negativos é acelerado. Tá? Se a aceleração e a velocidade tiverem sinais opostos, o movimento ele é retardado. Tá? Então, para ser movimento progressivo ou retrógrado, continua sendo analisando a velocidade, tá? Se ela estiver a favor do movimento, a favor do meu sentido, é movimento progressivo. Se estiver contrário ao meu sentido, é movimento retrógrado. E o movimento ser acelerado ou retardado em relação ao sinal da velocidade. Então, velocidade e aceleração, o mesmo sinal, movimento acelerado. Velocidade e aceleração com sinais opostos, movimento retardado. Tá? Pessoal, dúvida até aqui? Não, senhor, tranquilo. Não, senhor, de boa. Bom, vamos trabalhar um pouquinho com essa aceleração aqui. Tá? Então agora vamos trabalhar com essa aceleração aqui.
exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente trabalhar. Então, vamos supor, eu tenho um corpo móvel qualquer, com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que quer dizer esse 2 metros por segundo ao quadrado? Primeira coisa, 2 metros por segundo ao quadrado. Da onde vem essa unidade? 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui quer dizer 2 metros por segundo por segundo. Então, isso quer dizer que, à medida que o tempo passa, a cada segundo, a velocidade dele aumenta 2 metros por segundo. Então, a cada segundo que está passando, a velocidade dele está aumentando de 2 em 2. Tá? É isso que é o metro por segundo ao quadrado. Então, é metro por segundo. Mas é para você não ficar tendo que escrever, né? Imagina você vai escrever lá a unidade, você colocar metro por segundo. Então, para escrever a unidade, você só coloca metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, a velocidade vai aumentando de 2 em 2 à medida que o tempo passa. Tudo bem? Bom, vamos fazer, então, esse exemplo aqui. A velocidade inicial dele é 3 e a aceleração é 2 metros por segundo. Então, primeiro eu quero saber a função. Qual que é a função desse movimento aí? Então, a função a gente vai usar aqui, ó. Essa é a função da velocidade. Tá? A gente chama ela de watt. A velocidade inicial, aceleração e tempo. Watt. Vamos usar o watt. Então, quando eu quiser a função, eu troco as constantes. A velocidade inicial e a aceleração. Tá? Então, vai ficar V de t igual a V0, que é 3, mais a aceleração 2 vezes o tempo. Essa daqui é a minha função da velocidade. Tá? Vamos montar uma tabelinha rápida aqui para a gente calcular as velocidades. Então, tempo e V de t. Então, 1, 2, 3, 10. Então, como é que ficaria a minha velocidade depois de 1 segundo? Bom, dá para fazer de cabeça, né? A cada segundo que passa, a minha velocidade aumentou 2, que é 2 metros por segundo. Então, se ele tinha velocidade de 3, passou 1 segundo, ele aumenta 2, ele vai para 5. Então, ficaria assim, ó. Vamos substituir aqui na função. 3 mais 2 vezes 1. 3 mais 2, que é de 5 metros por segundo. Tá? Aqui, ó, e em 2 segundos? Qual que é a velocidade dele em 2 segundos? 3 mais 2 vezes 2. 3 mais 4, 7. Então, aumentou 2 metros por segundo, né? A cada segundo aumenta 2. Então, era 3, 5, 7. Aqui de cara vai dar 9, né? 3 mais 2 vezes 3. 3 mais 6, 9 metros por segundo. Tá? E aí eu posso medir essa velocidade, posso ver o valor dessa velocidade no instante que eu quiser. Em 10 segundos. 3 mais 2 vezes 10. 3 mais 20, 23 metros por segundo. Tá? Então, essa função aí
é para a gente determinar a velocidade. Percebe o seguinte, se isso daqui fosse um menos 2, tá? Essa velocidade iria diminuindo. Ele ia ficar o menos aqui, né? Então, esse valor ele ia diminuindo à medida que o tempo vai passando. Tá? Então, nesse caso aí, a velocidade está sempre aumentando. Tá? Por quê? Porque minha velocidade inicial é positiva e minha aceleração é positiva. Tá? Então, nesse caso, vai ser um movimento progressivo e acelerado. Progressivo por quê? Porque as minhas velocidades são sempre positivas. Tá? E ele é acelerado, né? Porque a aceleração é positiva. Aumentando aí, tá? A aceleração é velocidade positiva, então está aumentando essa velocidade. Tudo bem? Professor, e aquela outra formulinha lá do delta da aceleração? Delta V por delta T. Aceleração é delta V dividido por delta T. Bom, essa formulinha aqui, você vai usar ela em alguns casos que você queira calcular a aceleração. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, não, tá tranquilo. Não tem pergunta. Então, a gente vai usar essa formulinha aqui para os casos que nós quisermos calcular a aceleração. Tá? Então, como é que a gente usaria ela? Bom, é só fazer o ΔV e ΔT. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar aqui, ó. Então, eu vou considerar inicial e final. Inicial e final. Vamos fazer o cálculo da aceleração? A gente sabe que tem que dar 2, né? Então, o ΔV é a velocidade final menos velocidade inicial. O ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, aqui vai ficar velocidade final, 23. Velocidade inicial, eu considerei aqui o 7. Tempo final, 10. Tempo inicial, 2. Então, 23 menos 7 vai dar 16. 10 menos 2 dá 8. 16 dividido por 8 dá 2 metros por segundo ao quadrado, que era o valor que eles tinham no começo do exemplo, né? Então, aqui foi só para provar mesmo. Tá? Então, se você tiver valores de velocidade e tempo e quiser calcular a aceleração, você pode fazer pelo ΔV por ΔT. Tá? Dá para usar o watt também? Ué, dá. Dá para usar sim. Porque, na verdade, né, o watt ele vem dessa equação aqui. Tá? Qual que é a diferença? É que o watt não tem o tempo inicial. Então, se o tempo inicial for 0, você pode usar aqui o watt, né? Porque é 0, não muda nada. Agora, se for o tempo inicial, se tiver um intervalo de tempo, né, aí você tem que usar a aceleração mesmo. Tá? Detalhe, né? Quando fala de repouso, repouso está parado. Então, quando ele está parado, velocidade é 0. Ah, ele parte do repouso. Ele partiu da velocidade 0. Tá? Ele desacelerou até parar. Então, parou na velocidade 0. Então, toma cuidado com essas nomenclaturas aí de velocidade. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa para eu falar aqui. Então, é isso aí. Tá? Dúvida nessa explicação aqui? Alguém tem dúvida? Não, senhor, tá tranquilo. Tá tranquilo, senhor. Então, beleza. Bom. Então, aqui nós falamos da velocidade em função do tempo. À medida que o tempo passa, tá? A velocidade, ela tá passando, tá mudando, tá? Mas, como que a gente faz... E a posição? Como é que fica a posição no movimento uniformemente variável?
Porque se ele tem velocidade, a posição muda. Se a posição muda, será que eu consigo calcular ela? Bom, eu consigo, né? O movimento ele é variado, mas ele é variado de maneira uniforme. Então, eu também posso calcular essa posição. Tá? Então, vamos calcular a posição E. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Como a posição dele vai mudando no decorrer do tempo, eu também tenho uma função do tempo. Tá? A minha função do tempo para o movimento uniformemente variado, a função do espaço em relação ao tempo. Tá? Função horária do espaço para o movimento. Como é que fica essa formulinha aqui? Ela vai ficar da seguinte forma, ó. S de t, então é uma função do espaço, né? Função horária do espaço, igual a... Então depende da posição inicial do corpo, tá? Depende de onde ele começa, depende da velocidade inicial dele, tá? Depende também da velocidade que ele começa, e eu tenho que colocar a aceleração nessa formulinha aí. A aceleração ela vai entrar aqui, ó. T quadrado, aceleração vezes T ao quadrado, dividido por 2. Então, essa daí é a minha função horária do espaço. S de t igual a S0, tá? Posição inicial, mais V0t, velocidade inicial, vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui, ó, vou até mudar de cor. À medida que o tempo passa, essa posição aqui vai mudando. Tá? Então, à medida que esse tempo vai passando, à medida que os instantes vão passando, essa posição final vai mudando. Tá? Esses outros termos aqui, ó, posição inicial, velocidade inicial e aceleração, eles são constantes. Tá? Então, à medida que o tempo passa, a posição ela vai mudando. Ela vai mudando de posição, vai avançando ou voltando, né? Tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo agora aqui. Vamos trabalhar com essa formulinha aqui só para a gente ver como é que é. Tá? Ah, detalhe, né? Essa formulinha aqui, até aqui ela é um sorvete, né? Ela parece com sorvete. Até aqui ela parece com sorvete. Só que eu tenho um pedaço a mais. Então, ao invés de eu chamar essa aqui de sorvete, eu chamo ela de sorvetão. É um sorvete maior. Beleza? Então, quando a gente for falar, o sorvete é para o movimento uniforme. O sorvetão é para o movimento uniformemente variado. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho um corpo onde a posição inicial dele é 50 metros, tá? A velocidade dele é 10 metros por segundo e a aceleração é menos 2 metros por segundo. Ao quadrado. Tá? Como é que ficaria, então, a função do movimento para esse corpo aí? Bom, a gente troca os valores que são constantes.
Então, S de t vai ficar 50 mais 10 vezes. Opa! 10 em vermelho, né? Que eu estou trocando ele. Mais 10 vezes o tempo, mais menos 2 vezes t ao quadrado sobre 2. E aqui sempre dá para a gente simplificar, né? Quase sempre dá para a gente simplificar essa parte. Então, ficaria S de t igual a 50 mais 10 vezes t, mais com menos, menos, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu fico com essa função para esse corpo aí. S de t igual a 50 mais 10t menos t quadrado. Tá? Então, se eu for querer saber, por exemplo, a posição dele no tempo de 3 segundos. Em 3 segundos, aonde ele vai estar? Então, vai ficar 50 mais 10 vezes 3 menos 3 ao quadrado. 50 mais 30 menos 9. Então, aqui vai dar 5, 6, 7, 8, 71 metros. Então, ele ainda está avançando, né? Tá? Será que em algum ponto ele começa a voltar? Vamos pegar um tempo maior aqui, vamos pegar 20 segundos. Será que ele está voltando em 20? Então vai ficar S igual a 50 mais 10 vezes 20 mais 20 ao quadrado. 50 mais 200 menos 400. Então, vai dar 250 menos 400, e vai dar menos 150 metros. Então, quer dizer que já começou a voltar, né? Tá? Como assim está voltando? Lembra que a aceleração a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Menos 2 metros por segundo quer dizer o quê? Ele está perdendo 2 metros por segundo a cada segundo. Então, ele tem a velocidade inicial 10. A cada segundo que passa, ele diminui 2. Então, ó, começando 10. Aí, depois de um segundo, ele vai para 8. 8, 6, 4, 2, 0. Só que daí, à medida que o tempo vai passando, ele continua. Então, aí fica menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Então, daí ele passa a voltar. Então, esse corpo está avançando e aí ele volta. Onde acontece isso? Por exemplo, quando você joga um objeto para cima. Você jogou para cima, ele está subindo, chegou lá no ponto mais alto, tá? Aí ele para e começa a descer. Tá? Então, jogou para cima. A gravidade puxa ele para baixo. Então, ele está subindo e ele vai parando. A hora que chega no ponto mais alto, parou, e aqui ele começa a descer e vai aumentando a velocidade durante a queda. Tá? Então, quando a velocidade é zero, ele inverte o sentido do movimento. Tá? Sempre que a gente fala de inverter o sentido do movimento no movimento uniformemente variável, quer dizer que ele estava avançando e começou a voltar, ou ele estava voltando e começou a aumentar, a avançar. Isso aí acontece quando V é zero. Então, no move, velocidade igual a zero. Tá? Então, ele está invertendo o sentido do movimento. Tudo bem? Então, em determinado instante desse movimento aqui, ele está voltando. Ele começou a voltar. Por quê? Porque a velocidade zerou e começou a ficar negativa.
Aí então era 10. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Parou. Só que daí ele está com aceleração negativa, então ele começa a voltar. Menos 2, menos 4, menos 6. Tá? Dúvida dessa função, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tá. Então, a gente tem mais uma formulinha para o movimento uniformemente variado. Né? O problema do move é que a gente tem 3 formulinhas para ele, 3 principais. Tá? É o watt, o sorvetão, e agora a gente tem mais uma. Vamos para a nossa última função aqui. Então, nós temos aqui a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação que ela não tem tempo. Então, ela não é uma função. Ela não é uma função porque ela não depende de duas coisas distintas. As funções é uma grandeza e o tempo. Uma grandeza depende do tempo. A equação de Torricelli não é uma função, então ela é uma equação, ela é uma igualdade. Tá? Então, a gente usa a equação de Torricelli quando nós não tivermos o tempo. Se você não tiver o tempo enunciado e ele não te pede o tempo, tá? Grandes chances de você ter que usar a equação de Torricelli para conseguir alguma coisa. Então, a equação de Torricelli me diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, vezes o deslocamento. Tudo bem? Então, essa daí é a nossa equação de Torricelli. Tá? Bom, só mais um pequeno detalhe, né? Da velocidade média no move. Velocidade média no move. Tá? No movimento uniformemente variado, e exclusivamente no movimento uniformemente variado, a velocidade média é a soma de duas velocidades dividido por 2. Tá? Isso é só válido no movimento uniformemente variado. Você tem uma velocidade final e uma inicial. Você quer saber a velocidade média nesse percurso. Ao invés de você precisar fazer o ΔS por ΔT para ver a velocidade média, você faz a final mais a inicial dividido por 2. A velocidade de um ponto mais a velocidade de outro ponto dividido por 2. Tá? Dificilmente vai cobrar isso daí em algum lugar. Tá? Mas, se precisar, tá? Se precisar calcular a velocidade média no movimento uniformemente variado, a gente pode usar essa fórmula aqui. Então, é só para o movimento uniformemente variado que isso aqui vale. Se for um movimento uniforme, bom, o movimento uniforme primeiro que a velocidade não muda, né? Mas se for um movimento que não seja nem uniforme nem uniformemente variado, isso daqui não vai valer. Tudo bem? Aí você tem que analisar o problema lá para fazer e calcular a velocidade média. Como a gente fez as primeiras listinhas de exercício lá no começo, né? Você tem que ver os ΔS, ver os ΔT, e aí joga lá ΔS por ΔT. Velocidade média igual a ΔS por ΔT. Tá? Mas se for move, a fazer a média aritmética das velocidades, dá certo. Tá? Bom. Vamos dar uma olhada nos exercícios resolvidos?
o exercício em azul aqui do caderninho, tá? Vamos dar uma olhada neles aí, tá? Vou apagar aqui. Vamos pegar o exercício 1. Aqui a câmera caiu. Exercício 1. Um motoboy, muito apressado, deslocando-se a 30 metros por segundo, freou para não colidir com automóveis na frente. Durante a freagem, a moto percorreu 30 metros de distância em linha reta, tendo sua velocidade uniformemente reduzida até parar, sem bater no automóvel. O módulo da aceleração média da moto em metros por segundo ao quadrado, enquanto percorria a distância de 30 metros, foi de... Vamos lá? Vamos separar os dados. Agora, nesses exercícios de movimento... Aliás, qualquer exercício de física, na verdade, né? É muito importante você separar os dados corretamente. Então, você lê o problema e separa os dados para depois ver qual equação a gente vai usar. Então, vamos lá. O motoboy muito apressado deslocando 30 metros, tem velocidade inicial de 30 metros por segundo. Durante a freagem, ele vai percorrer um ΔS de 30 metros. E ele vai até parar. Então, a velocidade final dele é 0. Eu quero saber a aceleração. Qual vai ser a aceleração desse cara aí durante esse deslocamento? Tá? Bom, que formulinha que eu vou usar para resolver? Primeiro, eu não tenho tempo. Tá? Se eu não tenho tempo, grandes chances de eu não conseguir usar as funções do watt e o sorvetão. Tá? Vamos dar uma olhada no Torricelli. Será que eu consigo usar o Torricelli para descobrir a aceleração? Lembra que o que ele está pedindo? Aceleração. Eu tenho que olhar, então, para as minhas fórmulas com aceleração para tentar resolver. As três fórmulas têm aceleração. Tá? Se as três fórmulas têm aceleração, vamos dar uma olhada, então, no que a gente tem. Nós temos velocidade inicial e velocidade final. Bom, a única fórmula que tem velocidade final aqui, a gente tem duas fórmulas com velocidade final. Quais? Torricelli e o watt. Então, sorvetão já não dá mais, né? Porque o sorvetão não tem velocidade final. Tá? Só que ele passou o ΔS. Watt não tem ΔS, não tem S ali no watt. Mas eu tenho o Torricelli. Então, eu vou usar o Torricelli. Então, vamos lá. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 30 ao quadrado. Mais 2 vezes A vezes 30. 0 igual a 900 mais 60 vezes A. Vou jogar esse cara para cá. Menos 60A igual a 900. Corta aqui, corta aqui. A minha aceleração é 9 dividido por menos 6. Isso aqui, regra de sinal. Mais com menos, menos. 1,5 metros por segundo ao quadrado. 1,5 não, né? Esse aqui é 90. Com menos 15. Então vai dar menos 15 metros por segundo ao quadrado. Sinal de menos da aceleração quer dizer que tem grandes chances dele estar... Grandes não, né?
Sinal de menos aceleração quer dizer, né, ele corresponde ao que está falando no exercício. O exercício fala que ele está freando. Então ele está avançando, aí ele vê o carro lá e ele vai brecar. Então ele está com uma velocidade positiva, só que ele breca. Quando ele breca, a aceleração é negativa. Então aí ele vai frear, é um movimento retardado. Então velocidade para frente, aceleração para trás, aceleração é negativa, então ele freia. Tá? Então aqui eu descobri a aceleração, né, usando a equação de Torricelli. Então, dos exercícios, você separa os dados e tenta ver qual equação você consegue encaixar. Lembra que a gente tem que sempre encaixar o que é na posição correta. Tá? Então, velocidade inicial, 30 metros por segundo. Você tem que colocar isso aonde for a velocidade inicial. Aqui eu vejo muita gente confundindo e enfiando em qualquer lugar da fórmula aqui. Principalmente o pessoal tem tendência de substituir o que está depois do sinal de igual. Não necessariamente. Olha como é que eu fiz aqui, ó. Sobrou o A aqui no meio. Tá? Nós temos tendência de pegar, substituir tudo aqui e calcular esse cara aqui. Então já não faz sentido, né? Tudo bem? Tranquilo, senhor. Beleza. Vamos ver o próximo resolvido? Dois. A função horária da posição S de um móvel é dada por S igual. Opa, é 20. É 20. 20 mais 4t menos 3t quadrado. Com unidade do sistema internacional. Quer dizer o quê? Vai estar usando metro e segundo. Nesse novo sistema, a função horária da velocidade do móvel é. Então, ele passou a função horária do espaço. Tá? Esse seria o sorvetão substituído já. E ele quer, como resposta, a função horária da velocidade, que é o watt, substituído também. Tá, vamos fazer o seguinte. O sorvetão é esse aqui. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Tá, se eu for relacionar a equação geral com a equação que ele passou. Ó, posição inicial, 20 metros. A velocidade inicial é o que eu multiplico o tempo. Velocidade inicial, 4 metros por segundo. Agora que vem a parte que você tem que prestar atenção. A aceleração aqui ela está dividida por 2. Opa, mas aqui não tem dividido por 2. E agora? Quer dizer que ele já dividiu por 2. Então, ó. O meu menos 3, ó. O sinal está junto. O sinal faz parte. Isso quer dizer que minha aceleração dividida por 2 é igual a menos 3. Então, a aceleração sobre 2 é menos 3. Então, multiplica ali, ó. A aceleração é 2 vezes menos 3, que é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, V de T igual a V0 mais A vezes T. Ele quer saber a função da velocidade. V igual velocidade inicial 4 mais menos 6 vezes T. Então, essa daqui é a minha função da velocidade. 4 menos 6t no sistema internacional, né? Metro por segundo. E segundo, né? Dúvida aí? Não, senhor, tá de boa. Tá.
Vamos ver o 3, então. Bom, na verdade o 3 ele é bem parecido com o primeiro, né? Esse primeiro aqui que eu estou apagando agora. Ele só coloca um detalhezinho a mais aí pra gente prestar atenção. Então, 3. Um veículo automotivo munido de freios que reduzem a velocidade de 5 metros por segundo a cada segundo realiza o movimento retilíneo uniformemente variado de módulo igual a 10 metros por segundo. Em determinado instante, o motorista avista o obstáculo e os freios são acionados. Considerando-se que o tempo de reação do motorista é meio segundo, a distância que o veículo percorre até parar em metros é igual a... Cuidado com esses dados aí. Ó, vamos lá. Os freios reduzem a velocidade de 5 metros por segundo. Então, o freio reduz a velocidade. Então, é uma desaceleração. Então, a desaceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o carro perde 5 metros por segundo a cada segundo. Essa aceleração ela é negativa. A velocidade do carro é 10 metros por segundo, a velocidade inicial. Tá. Aí ele fala, ele viu o obstáculo e o tempo de reação dele é de meio segundo. O que é esse tempo de reação? É o tempo que ele usa, que ele interpreta que ele tem que frear. Então é o tempo assim, ele tá lá olhando, puta merda, uma vaca. Nesse pensar, puta merda, uma vaca, ele demorou meio segundo. Tá? Aí ele aperta o freio, tá? Então nesse pensamento dele aí, essa reação dele é meio segundo. Então quer dizer o quê? Que ele continuou meio segundo com a velocidade de 10 segundos. Né? 10 metros por segundo. Então, durante meio segundo, ele não mudou a velocidade dele, porque ele não apertou o freio ainda. Tá? Ele ainda está raciocinando. Porra, tô vendo uma vaca no meio do caminho, vou ter que frear. Tá? Então, nesse tempo de reação, ele continuou com a mesma velocidade. Depois desse tempo de reação, ele começa a frear. Tudo bem? Então, ele quer saber o seguinte. Quanto que o motorista ele andou até parar? Tá? Vamos lá. Então, primeiro, vamos pensar na reação. A reação dele foi de 5 segundos. Tá? Nesse intervalo de tempo, ele não mudou a velocidade. Então, aqui é move. Movimento uniforme. Nesses 5 segundos aí é movimento uniforme. Então, se eu quero saber quanto que ele andou no movimento uniforme, eu uso o sorvete. Vamos considerar que ele partiu do início, né? O momento que ele viu a vaca ali é o início. Então, 0 mais velocidade 10 vezes meio segundo. Então, foram 5 metros. Então, só de reação ele andou 5 metros aí. Tá? Bom. E agora, depois de 5 segundos, ele acionou o freio. Então, aí agora passa a ser move. Tá? Ele fez isso daí até parar. Então, a velocidade dele final é 0. Tá? Que dados que eu tenho aqui? Eu tenho a velocidade inicial, a aceleração, que é negativa, e a velocidade final. Eu quero saber o ΔS. Eu posso usar o Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá? Então vai ficar 0 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 vezes ΔS. 0 igual a 100 mais com menos 10 vezes ΔS. 10 ΔS igual
100. Delta S igual a 100 dividido por 10, que vai dar 10 metros. Tá? Então, ele percorreu aí, ó, a distância que ele percorreu, 5 mais 10, 15 metros. Tudo bem? Beleza, senhor. Tá? Eu já ia te perguntar sobre o exercício assim mesmo, tem na apostila, mas daí eu já entendi. Tá. Bom, esse exercício aqui, essa segunda parte do Move, eu posso fazer de outro jeito. O Torricelli é o mais fácil, tá? Mas dá para fazer de outro jeito. Vamos fazer de outro jeito só para a gente treinar? Só para a gente ver como é que é? Tá? Então, o Torricelli é o mais fácil porque eu fiz uma formulinha só, né? O outro jeito eu vou ter que fazer duas formas. Mas dá para resolver também. Então, como é que vai ser? Primeiro eu vou usar o watt. A minha velocidade final é 0. A minha velocidade inicial é 10. A minha aceleração é menos 5 vezes o tempo. Jogo isso aqui para lá. 5t igual a 10. Meu tempo é 10 dividido por 5, que é 2 segundos. Então, o cara ele demorou 2 segundos para parar. Ele teve o meio segundo de reação. E aí, depois disso, ele teve mais 2 segundos aí para acionar o freio. Tá? Bom, aí agora aqui eu posso usar o sorvetão. Então vai ficar posição inicial eu posso colocar como 0, tá? Que eu só quero ver quanto ele vai andar. Como eu quero ver quanto que ele vai andar, eu posso colocar o início como 0. Velocidade inicial, 10 vezes 2. Aceleração, menos 5. Vezes 2 ao quadrado sobre 2. 0, 20. Aqui vai ficar 5 vezes 4 sobre 2. Aqui dá para cortar. Fica 2, né? 20 menos 10. Tá? 5 vezes 2 dá 10. Que vai dar os mesmos 10 metros que eu achei aqui. Tudo bem? Então, aí foram os 10 metros, né? Que ele usou para frear. Tá? Nesse caso, eu consegui fazer dos dois jeitos, porque daí eu consegui, como eu tinha aceleração e as duas velocidades, aí eu consegui achar o tempo. Como eu achei o tempo, eu consegui jogar no sorvetão. Tá? Mas, de novo, né? Nesse caso específico, que o tempo para mim não era necessário, eu podia só usar o Torricelli aqui, eu já chegava na resposta final. Tá? Dúvida aqui? Não, tranquilo, senhor. Pessoal, lá no Class, eu deixei uma lista de exercícios para a gente trabalhar com ela. Então, abram lá, tentem acessar ela lá e fazer o primeiro exercício, tá? Pessoal, agora um pouquinho diferente, esses exercícios que eu estou colocando no Class, eu não vou pontuar, tá? É lista de exercícios extra para vocês fazerem que eu vou corrigir, tá? Não vou pontuar elas. Por quê? Porque depois eu vou passar uma listinha que valendo ponto, né? Como a gente, da outra vez, a gente parou de repente, né? Parou do nada, a gente não estava com uma programação muito. A gente não estava assim. A gente teve que se adaptar, né? Ao esquema. Agora a gente está adaptado, a gente vai mudar um pouquinho. Tá? Então a listinha para pontuar eu vou passar depois, né? São listinhas para treinar. Tá? Então, eu vou passar o gabarito delas depois, tá? Então, abram o primeiro exercício do Mu.
Então, tentem fazer a questão 1 aí, ó. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. E essa 1 aí eu já corrijo. Tá? Bom, e aí, como estamos? Tranquilo, senhor, acabei. Alguém quer mais tempo aí? Eu quero. Tá. Senhora, é para fazer todas ou é só um? Não, era só 1 por enquanto que eu ia corrigir, né? Que as outras não vão dar tempo mesmo. Mas aí depois Ah, as tá. outras Então vão tá, ficar de tudo tarefa. bem. As outras vão ficar de tarefa. Tá, obrigada. Então, ó, vamos dar uma olhada na 1 aí. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros está animado com velocidade de 6. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado vale. Então, separando os dados. Ponto material parte do repouso. Velocidade inicial igual a 0. E após percorrer 12 metros,
ele tem uma velocidade de 6 metros por segundo. Eu quero saber a aceleração. Tá? Não tem tempo. Não tem tempo, você de cara para descobrir a aceleração, você já tenta jogar no Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. 6 ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 12. 36 igual a 0 mais 24 vezes A. 24A é igual a 36. 36 dividido por 24. Isso aqui dá 3 sobre 2, né? Se eu simplificar por 12, dá meio, 1,5 metro por segundo ao quadrado. Tá? Dúvida aí? Não. Então é isso aí. Tentem fazer a 2 aí. 2 também é tranquilo. Tem que usar duas formulinhas, né? Pronto, senhor. Bom, vamos fazer isso aqui rapidinho. Ó, então o veículo parte do repouso. Velocidade inicial igual a 0, né? Se ele partiu do repouso. E acelera com aceleração escalar constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos são de... Então aqui, ó, é só a gente jogar nas duas fórmulas, né? V igual 0 mais 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Então, depois de 3 segundos, a velocidade dele é 6. E aqui, mesma coisa, né? Como eu quero saber o quanto que ele andou, eu posso colocar a posição inicial como 0. Tá? Então, mais a velocidade inicial, 0 de novo, vezes 3,
mais 2 vezes 3 ao quadrado sobre 2. 0, 0. Aqui a gente corta. 3 ao quadrado, 9 metros. Então, velocidade 6 metros por segundo. E a posição final, 9 metros. Tudo bem? Pessoal, aí tem mais alguma dúvida? Não, tranquilo, senhor. Tá tranquilo, senhor. Tá. Então, vocês podem tentar terminar de fazer esses exercícios da listinha aí que eu passei, eu vou corrigir eles. E também tem os exercícios conceituais da apostila, tá? Isso daí vocês podem fazer para ir treinando também. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar podem me chamar no WhatsApp ou pelo grupo, pelo Class também, tá? Que daí eu tiro dúvida. Tudo bem? Bom, então é isso aí, pessoal. Valeu aí pela... Vai ter uns minutinhos ainda, né? Na verdade, 19, 7. Se quiserem tentar fazer mais alguma coisa aí, tirando dúvida, tá? Eu já me despeço daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Valeu, então. Boa semana para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem chamar, beleza?